Talvez a sua organização não esteja acontecendo da maneira como você quer, porque você não está prestando atenção nos seus ciclos, nos seus ritmos. Naqueles momentos do dia em que você tem mais energia, em que você consegue ser mais proativa, e, por outro lado, naqueles momentos do dia em que você tem menos energia e consegue ser menos proativa. No vídeo de hoje, eu quero falar sobre ciclos, sobre ritmos e como um olhar para eles permite um ajuste precioso na sua organização. Olá, meu nome é Cristina, eu sou professora, designer, fotógrafa e nesse momento eu estou me especializando em organização e produtividade na criação de uma vida mais saudável e uma mente mais tranquila. O assunto de hoje faz parte daquilo que eu chamo dos fundamentos de uma vida organizada. E foi assim também que eu aprendi no método Vida Organizada, que é o método através do qual eu estou me especializando em organização e produtividade. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre ciclos e como entender que olhar para o nosso comportamento em cada um dos ciclos da vida faz com que a gente tenha mais clareza sobre aquilo que precisa ser organizado. Então, vamos começar entendendo essa ideia de ciclo. Quando a gente fala em ciclo, a gente pode estar falando dos meses do ano, das estações, primavera, verão, outono, inverno, pode estar falando das fases da lua, pode estar falando dos ritmos circadianos, e é mais sobre esse que eu quero concentrar a informação desse vídeo de hoje, sobre os ritmos circadianos. Uma primeira coisa que a gente vai ter que entender é que a gente nunca vai encontrar um modelo, um método de vida que se encaixe para a nossa existência se a gente não olhar quem a gente é. Se a gente não considerar na equação a forma como a gente se comporta na vida, como é que a gente reage a tudo na vida. Então, a primeira linha dessa equação é você entender quem você é. Então, para você entender como é que você pode começar a se observar, eu vou te dar o meu exemplo. Eu sou uma pessoa que gosta de fazer coisas durante o dia. Não só gosto, como eu sinto que tenho mais energia, tenho mais vontade, tenho mais força física, sou mais criativa durante o dia, principalmente na parte da manhã. Na parte da tarde, início da noite, eu já começo gradativamente a ir perdendo assim o meu desejo de fazer muitas coisas que exijam muito da minha capacidade mental e física. Exercício físico, por exemplo, para mim é muito difícil fazer exercício físico na parte da tarde, da noite então nem se fala. É assim, é como se eu tivesse que ser arrastada para a academia para poder fazer ginástica na parte da tarde e da noite, e tarde para mim depois das 5 horas da tarde. Então, eu sou uma pessoa que produz durante o dia. Eu sou mais criativa, eu sou mais rápida, eu sou mais atenta, eu tenho um outro ritmo de pensamento e de execução de tarefas durante o dia. Eu gosto de acordar cedo e dormir cedo. Isso é algo que eu sinto que me coloca alinhada com a minha saúde, com um bem-estar físico e mental. Mas com você pode ser diferente. Você pode ser exatamente o oposto de mim. De manhã, você pode ser aquela pessoa que não consegue produzir muito, trabalhar bem, e você só começa a fazer isso na parte da tarde. E ainda há pessoas que são extremamente produtivas e criativas na parte da noite, quando o sol se põe, por exemplo, depois das 5, depois das 6 horas da tarde. Então, para esse início, para começar a te ajudar a entender onde é que você se encaixa nesse processo de autoobservação, que é o que eu te convido, que eu te sugiro a fazer agora, a gente pode dividir as pessoas em 3 categorias: as matutinas, as vespertinas e as notívagas. Mas sobre essa última categoria, eu tenho que dizer que eu tenho alguma ressalva em categorizar nós, pessoas, como notívagas. E eu te explico por quê. A palavra notívaga, ela significa aquele que vaga à noite. Gente, eu tenho certeza absoluta que se a gente for atirado numa mata no meio da noite, sem uma lanterna na mão, a gente não sobrevive durante muito tempo. A gente não vaga à noite sem luz elétrica durante muito tempo. Mas esse é o termo que se utiliza, notívagos, que são as pessoas que produzem mais à noite, que são mais criativos à noite. E a gente já vai falar um pouco sobre o que é essa noite.
Isso também é assunto para esse vídeo. Então, resumindo, a gente pode pensar nas pessoas que são matutinas, vespertinas e notívagas, ou noturnas, também pode ser uma boa palavra. Então, para esse vídeo agora e responde a seguinte pergunta: em que momento do dia você sente que é mais produtiva, mais ativa, tem mais força física e mental? E para te facilitar, você pode dividir o dia em 3 partes: manhã, tarde e noite. Para o vídeo e pensa sobre a resposta para essa pergunta, porque vai ser importante para a gente continuar pensando sobre ciclos e como é que a gente se organiza dentro dos nossos ciclos. E aí, chegou a alguma conclusão? Se você não chegou, não se preocupe, mas esse é um convite que continua de pé. Você pensar sobre quem você é ao longo do dia. E, na medida do possível, ir adaptando as coisas que você tem que fazer a esses ciclos de mais e de menos energia. Esse vídeo é muito mais sobre você pensar sobre os seus padrões de comportamento ao longo de um dia do que eu te dar respostas sobre aquilo que você deve fazer e como fazer. Porque a primeira análise tem que ser sempre essa. A primeira análise tem que partir sempre de uma autoobservação. É você olhando para você como é que você se comporta diante de um determinado cenário. E aí a gente vai adaptando a organização possível de acordo com essa sua observação. Mas ainda assim, eu quero te passar aqui uma informação importante a partir da qual você consegue estabelecer uma rota para você seguir. Você já ouviu falar sobre os ritmos ou sobre os ciclos circadianos? Se a gente pegar a palavra circadiano e quebrá-la, circa significa em torno de, por volta de. E dian, que deriva de diam, significa dia. Então, na verdade, circadiano a gente pode traduzir como em torno de um dia, ao longo de um dia. Então, a partir de agora, a gente vai ter como referência esse ritmo, ciclo circadiano, que dura em torno de um dia. 24 horas aproximadamente. Este ciclo de aproximadamente 24 horas, ele é influenciado pela alternância entre a luz do dia e a escuridão da noite. E ele desempenha um papel fundamental na regulação de diversos processos, diversas funções do nosso corpo. E o que eu quero dizer com isso, em primeiro lugar? A gente não está vivendo a nossa vidinha indiferente desse ciclo de dia e noite. E muito menos não somos influenciadas por esse ciclo. Ou seja, o nosso ciclo, ele é muito ditado, ele é muito influenciado por esse ciclo da natureza. Então, deixa eu te contar só alguns aspectos que são ditados por esse ciclo da natureza, esse ciclo circadiano, esse ciclo que é ditado pela luz do dia e pela escuridão da noite. Ritmo de sono e vigília. O ciclo circadiano, ele determina esse padrão de sono e vigília das pessoas. Ou seja, quando é que a gente vai estar normalmente mais sonolento ou mais alerta ao longo do dia. Nossa regulação hormonal. Muitos hormônios do nosso corpo, como a melatonina, o cortisol, por exemplo, eles são liberados de acordo com o ciclo circadiano. E esses hormônios, eles desempenham um papel essencial em processos como o metabolismo, o nosso sistema imunológico, o nosso humor. Ou seja, são hormônios que estão muito conectados com a nossa energia de fazer coisas ao longo do dia, da tarde ou da noite. Temperatura corporal. A temperatura do nosso corpo também segue um ritmo circadiano. E, normalmente, ela é mais baixa durante a noite e mais alta ao longo do dia. Digestão e metabolismo. O ciclo do dia, ele influencia a forma como a gente absorve aquilo que a gente come e os nutrientes daquilo que a gente come, com diferentes fases de digestão e absorção ao longo do dia. Funções cognitivas e comportamentais. A nossa concentração, a nossa capacidade cognitiva, a capacidade que a gente tem de manter foco e atenção também varia ao longo do ciclo de um dia ou do ritmo circadiano. Entendeu como é que esse ciclo de um dia ele está ligado com diversas camadas do nosso bem-estar
da nossa disposição, da nossa forma de interagir com os problemas, com as pessoas, com os desafios da vida. E o quão importante é a gente se posicionar nesse ciclo de 24 horas, encaixando dentro dessas 24 horas tarefas que estejam mais adequadas para a nossa energia ao longo do dia. Então, agora você já tem informação suficiente para dar esse primeiro passo, para começar a entender as suas 24 horas de forma individual, olhando para si mesma, para si mesmo, como é que você se comporta e como é que você lida com as suas 24 horas. Uma coisa muito importante que eu quero dizer aqui é que eu sei que a sociedade ela está estruturada de maneira a entender a normalidade e um trabalho normal, aquele que acontece de 9 às 5, né? A gente até fala isso, né? Ah, fulano ou cicrano tem um trabalho normal, ele trabalha de 9 às 5. Então, a gente normalizou o 9 às 5. E isso eu sei que pode ser extremamente complicado para aquelas pessoas que são vespertinas ou noturnas, né, que tem seu pico de produção e de alerta e de criatividade em outro período que não seja amanhã, que precisam de um pouco mais de horas de sono na parte da manhã. E muitas vezes essas pessoas são vistas como preguiçosas. E eu sei que existe aí essa estrutura social que rege as coisas dessa maneira e contra a qual é muito difícil a gente brigar. Mas a gente pode começar a se adaptar um pouco melhor para que essa estrutura que está por cima da gente, ela não esmague a gente. Essa é a ideia. E se você é uma pessoa que não está dentro dessa estrutura, que não precisa ter o trabalho normal, né? O de 9 às 5, que você pode ter um trabalho de 1 às 9, por exemplo, então mais fácil será você ter esse olhar empático para si mesma, para si mesmo. Então, se você é essa pessoa que pode modular o seu dia de acordo com a sua energia, faça isso o quanto antes. Observe a sua energia ao longo desse ciclo de 24 horas e vá adaptando as suas tarefas à energia que você tem, à disposição, à criatividade, à sua capacidade de realização ao longo desse período. Outra coisa importante também que eu quero frisar aqui nesse vídeo: eu não acho que as pessoas tenham que acordar sempre às 5 horas da manhã, e isso vai ao encontro daquilo que eu acabei de falar, mas é bom que a gente deixe isso bem claro. Eu não acho que as pessoas tenham que acordar às 5 horas da manhã para serem produtivas, para estarem alinhadas com a natureza, com os ciclos todos, porque as pessoas são diferentes. Mas eu acho que a gente tem que ter um olhar para o ciclo de luz e escuridão. E isso é importante a gente tentar, na medida do possível, entrar em alinhamento com esse ciclo. O que não quer dizer que você tenha que acordar às 5 horas da manhã, que você tenha que fazer parte do clube das 5 horas da manhã para se sentir produtiva. Se você acorda às 5 horas da manhã, cansada, cheia de sono e pensando que queria mais uma hora de sono na minha cama. Mas mesmo que você não seja essa pessoa que dorme cedo, acorda cedo, do clube das 5, ou seja lá o clube que existe, existem coisas que acho que a gente tem que colocar uma luz e tem que observar e não pode ignorar. Que é o seguinte: existem aspectos da nossa saúde física e mental que são mantidos, reabastecidos, renovados durante o período do sono noturno. O que eu quero dizer com isso? Vai haver uma consequência para a sua saúde se você for aquela pessoa que troca o dia pela noite sempre. Isso acontece na vida de qualquer pessoa, qualquer ser humano, a gente trocar o dia pela noite. Seja porque a gente saiu com os nossos amigos e voltou de madrugada, seja porque a gente teve que estudar, seja porque a gente teve que trabalhar. São períodos, são fases. Olha os médicos, por exemplo, né? Profissionais que escolhem uma profissão que vai exigir muito, que vai tirar muito do sono noturno. Esse é um preço que eles estão pagando para buscar um sonho, para ir atrás de um sonho. Ok. Mas se você não é essa pessoa, presta atenção nisso. Existem consequências em não dormir o que eu chamo do soninho da noite, aquele soninho que acontece à noite, quando o sol já se pôs e quando está escuro lá fora.
E esse nem é um assunto da área da organização e do planejamento de vida. Esse é um assunto da ciência. É a ciência que está dizendo para a gente prestar atenção em tudo aquilo que acontece durante a noite que mantém a nossa saúde física e mental. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: se você já concluiu, a partir de autoobservação, que você é uma pessoa que produz melhor à noite, estabelece um horário para ir para a cama. Não faz uma regra você dormir muito tarde e acordar muito tarde. Se você é aquela pessoa que pode, né, adaptar os seus horários ao seu trabalho, se você não é uma pessoa que tem aquele tal trabalho de 9 às 5. Então, tenta fazer com que as suas horas de alerta durante a noite, elas não entrem noite adentro, porque isso, num médio e longo prazo, vai comprometer a sua saúde, porque existem processos físicos da nossa saúde que só acontecem durante a noite. E você vai perdendo isso paulatinamente à medida que vai deixando de ter o seu sono noturno. E aqui eu queria abrir um parênteses bonito, porque eu não sei se você sabe, mas eu também sou estudante de Ayurveda. Ayurveda é uma ciência que foi preservada na Índia, que estuda a vida. É um sistema de medicina que considera o ser humano de forma holística, olhando para ele como um todo. E no Ayurveda a gente usa um termo muito bonito em sânscrito, que é Brahma Muhurta. Esse termo, Brahma Muhurta, ele é muito bem explicado no segundo capítulo de um livro muito importante para quem estuda Ayurveda, que se chama Ashtanga Hridayam. E o conteúdo principal desse capítulo é justamente isso, a rotina diária do ser humano. E sobre as rotinas, esse capítulo já começa dizendo o seguinte: as pessoas deveriam acordar no Brahma Muhurta. Para não ficar muito complicado, mas para colocar uma pitada de sânscrito e de Ayurveda nesse vídeo, Muhurta é uma unidade de tempo, e essa unidade de tempo equivale a mais ou menos 48 minutos. Então, dessa forma, o nosso dia, que tem 24 horas, teria 30 muhurtas, sendo que 15 são entre o nascer e o pôr do sol, e 15 entre o pôr do sol e o nascer do sol. E Brahma Muhurta é denominado como dois períodos de tempo que acontecem ali antes do nascer do sol. Então, por exemplo, se o sol nasce aí onde você vive às 6 horas da manhã, o Brahma Muhurta vai acontecer às 4h24 e vai terminar às 5h12 da manhã. E o que vem a ser Brahma? Brahma, em muitas tradições religiosas e espirituais, é o Criador, a criação. É uma força sutil que representa força, equilíbrio e sabedoria. Então, quando você acorda durante o Brahma Muhurta, segundo o Ayurveda, você está acordando nessa hora do Criador, da criação, que é uma hora extremamente auspiciosa para você determinar o tom do resto do seu dia. É bonito isso, né? Não se preocupa se ficou confuso. O que eu quis trazer foi um pouco de informação sobre o Ayurveda, essa ciência milenar que estuda o ser humano, estuda a vida, que diz que existe uma hora do dia que é muito auspiciosa para acordar. Essa hora chama-se Brahma Muhurta. Muhurta é uma unidade de tempo e Brahma é o criador, a criação. Em suma, é isso. Então me diz aí nos comentários, você acha que consegue, a partir de hoje, organizar as tarefas do seu dia de acordo com a sua energia? Ou você nunca parou para imaginar que você tem picos de energia diferentes ao longo do dia e, portanto, níveis de produção, de criatividade, de interação com o mundo diferentes? Então, para resumir, como é que a gente aplica todo esse conhecimento que vem do Ayurveda, que vem da ciência, em prol da construção, da criação de uma vida mais alinhada com aquilo que faz sentido para a gente? Em primeiro lugar, se observe. Observa como é que é a variação da sua energia ao longo do dia e, na medida do seu possível, adapta as coisas que você tem que fazer a essa sua variação de energia, que está completamente conectada, totalmente conectada com a sua disposição. Entenda,
na fase da vida em que você está, se você se considera uma pessoa mais diurna, mais vespertina, mais noturna. E muito importante, procura respeitar as suas horas de sono, aquelas horas de sono onde você vai se reabastecer para o início do dia seguinte. Muito obrigada por você ter assistido esse vídeo até aqui. Espero que ele tenha feito sentido para você, que você comece a ter uma vida mais alinhada com aquilo que é importante e com aquilo que você é durante a vida. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!